E aí, amigos e amigas, temos algumas notícias para dar a vocês nesta terça-feira, dia 23 de janeiro de 2024. Falando aqui da nossa rádio e TV Impacto Web de Gravataí, já que não temos a nossa live no dia de hoje. Será tão somente amanhã, no dia 24. Algumas notícias que estão acontecendo no dia de hoje, tenho a dá-las a vocês. Lá no Rio de Janeiro, a prefeitura terminou com aquela feira do Acari. Ela acontecia desde o ano de 1970. Segundo a administração, a origem dos produtos ali comercializados, na maioria, eram procedentes do crime organizado. Também guerra Rússia e Ucrânia continua muito acirrada. Notícias de hoje em que a Ucrânia abate tão somente metade dos mísseis nos ataques, dos novos ataques que estão acontecendo pela Rússia. E a Ucrânia, segundo já foi informado, está com dificuldade em munições, ou sejam, mísseis, daquele sistema de defesa do Patriot. E a guerra lá continua muito acirrada. O ex-ministro do Supremo Tribunal, o Lewandowski, e agora nomeado para ministro da Justiça e da Segurança do governo Lula, visitou a pasta da Justiça e da Segurança e já iniciou o processo de transição com o agora, ainda não tomou posse, ministro do Supremo, Flávio Dino. Já iniciou então o processo de transição. Também um ataque terrível, um dos mais letais e também ruim para o exército israelense. 20 soldados morreram. Foi um dos ataques mais letais nessa guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A Suprema Corte, não é nossa, lá dos Estados Unidos, permitiu que arames farpados na fronteira entre México e Estados Unidos sejam cortados. O presidente Lula, ele diz que já esperava a derrubada do Congresso e que o veto do marco temporal foi uma questão política, mas segundo ele, o Supremo deverá decidir. Mas também agora ele diz que terá prazer de informar e se explicar ao Congresso Nacional aquele corte de 5 bilhões e 6 milhões em emendas parlamentares. Vamos ver, o Congresso agora não gostou em nada dessa decisão do presidente Lula. 4 pessoas também foram presas durante uma operação contra fraudes na Secretaria da Educação, mas isto aqui em Porto Alegre, no nosso Rio Grande do Sul. Já o ministro da Fazenda diz que o governo fará uma revisão do imposto de renda para corrigir a faixa de isenção, mas será agora, no ano de 2024. Qualquer decisão só valerá para 2025. Também que o poder de compra dos brasileiros cai pela metade em 10 anos. Por que eles fazem uma estatística tão antiga? Por que eles não dizem declaradamente que o poder de compra dos brasileiros caiu agora, drasticamente, nos últimos 1 ou 2 anos? Mas eles colocam sempre uma estatística de 10 anos. Razão não existe. O IBGE está aí e tem muita condição de fornecer esses dados. Está tudo dominado na área da justiça. A PGR se manifestou contra a ida do ex-deputado federal Daniel Silveira para o regime semiaberto. Ele é um criminoso muito perigoso. É o que deve estar sendo considerado pela nossa justiça. 400 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram apreendidos em Torres, aqui no nosso litoral gaúcho.
Também ainda 14 municípios gaúchos decretam a situação de emergência devido aos estragos nesses temporais que aconteceram nos últimos tempos. A nossa Câmara de Vereadores do nosso estado, de Porto Alegre, a capital do Rio Grande, eles promulgaram um programa para o uso medicinal da maconha. Diante das muitas árvores caídas, a Prefeitura de Porto Alegre reforça as equipes para serviços pós-temporal, porque os problemas persistem. Já o Congresso tem 27 vetos presidenciais, Congresso Nacional, para analisar a volta do recesso parlamentar, na volta do recesso parlamentar. A Justiça Eleitoral também quer criar 549 cargos ao custo de quase 110 milhões, sendo que outros países não têm. Estados Unidos é um exemplo, não tem a Justiça Eleitoral. São mais gastos para o nosso erário público. Também o número de passageiros nos aeroportos brasileiros cresceu em 15,3% em 2023. Voos internacionais têm uma alta de 37%. Mas vocês devem saber também de que as passagens aéreas foram um dos maiores responsáveis da inflação. Mas o presidente Lula disse que agora até os pobres iriam voar. Mas por enquanto eu não estou vendo os pobres voarem. Lá na Venezuela, onde existe a democracia relativa, segundo diz o presidente Lula do seu amigo, o Nicolás Maduro, ele prendeu mais de 30 pessoas acusadas de conspirarem contra ele. Lá, nada, nem um pio pode ser dito contra, e depois as pessoas são encarceradas e não existe nem explicação aos familiares do porquê. Atritos com ministros levam à saída de 3 secretários executivos. Não está nada tranquilo a política nacional. A Polícia Federal também vê indícios de que o influenciador Monark cometeu crime de desobediência de decisão judicial. O Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, ele diz que o governo não irá se deixar levar por pressões e insistirá em discutir a reoneração da folha de pagamento. Ele reafirmou o seu pensamento. Agora o PT diz que eleições municipais de 2024, o partido cede e terá o menor número de candidatos em capitais. E eu acredito que pouquíssimos serão eleitos. Poderes em choque. O Congresso e o Supremo elevam a tensão. Já o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 90 dias o inquérito sobre as milícias digitais. Sobre aquele afundamento de um barco lá na Bahia que aconteceram, nós tínhamos 6 mortos. No dia de hoje foram encontrados mais um homem e uma criança que estavam desaparecidas, e com isso agora se elevam a 8 o número de mortes naquele fatídico naufrágio. O governador Eduardo Leite se explicando nas redes sociais e na imprensa, porque ele que almeja ser candidato à presidência lá no 2026, críticas houveram a nível nacional da construção pela comunidade daquela ponte de Nova Roma, e ele teve que se explicar nas redes sociais e também na imprensa, dizendo ele que o atraso ou superfaturamento do governo do estado e a possibilidade de até 3 anos da confecção da ponte, diz ele, porque os planos do governo eram outros e não aquele da comunidade. Seria construída uma ponte bem mais robusta e mais duradoura. É uma explicação que realmente não
convence nem a comunidade, nem a nós. E com isso, essas são algumas das notícias do dia de hoje, no Brasil, locais e no mundo. Ali no 4º distrito de Porto Alegre, foi encontrado o corpo de um homem dentro de um carrinho de lixo, no bairro Humaitá, Zona Norte. Esse homem tinha vários antecedentes criminais e, inclusive, foi acusado de ser o autor de um homicídio acontecido recentemente na cidade de Pelotas e um casal, tudo envolvendo o tráfico de drogas. Agora sim, encerramos algumas notícias. Outras, aí sim, será lá no dia 24, no nosso programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. O nosso muito obrigado.